Para você ligado no nosso canal de notícias. Sejam todos bem-vindos a esse domingo, 17 de novembro de 2019. Meu amigo, faltando um mês e há praticamente 14 dias para acabar o ano de 2019. Muita gente aí está se inscrevendo no nosso canal. Eu agradeço a todo mundo, agradeço a você do outro lado que faz parte dessa família, para você aí que acompanhou ontem a nossa live sobre a reabilitação do INSS. Isso mesmo, você, meu amigo, que acompanhou ontem a nossa live sobre a reabilitação do INSS. Nós ficamos aqui durante 1h30 tirando dúvidas, esclarecendo alguns pontos importantes e trazendo informações para você. Hoje a gente está aqui com uma matéria diferente. É uma matéria para tirar mais 20 dúvidas sobre as revisões que aumentam as aposentadorias do INSS. Se você quiser dar uma pesquisada na matéria, ao final você vai poder encontrar no site agora.foliowall, ok? Se você aí que está do outro lado e tiver alguma dúvida referente a alguma matéria ou quiser saber aí de alguma situação referente ou quiser ver algum conteúdo novo aqui no canal de notícias, deixe através dos comentários. Para você que estiver assistindo o conteúdo da nossa live e quiser mais informações, seja sobre a reabilitação do INSS, nós fizemos uma outra live aqui que é sobre a aposentadoria por invalidez e o INSS. Temos uma outra live que a gente fez relacionada ao pente fino, com muitas dúvidas que a gente tirou dos nossos amigos. Se você tiver alguma dúvida referente a essas matérias ou qualquer outra, é só deixar um comentário no nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal de notícias, se inscreva aí. Mas a partir de agora você vai ficar sabendo mais informações e vai tirar 20 dúvidas sobre as revisões do INSS. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. Se você quiser compartilhar, fica à vontade. E se tiver dúvida, deixe nos comentários. Como todo mundo sabe, regras não mudam com a reforma da Previdência. Portanto, o prazo de 10 anos para fazer o pedido segue valendo. O segurado do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social, que quer elevar a aposentadoria, pode conseguir ganhar mais se tiver direito a alguma revisão. A correção do benefício previdenciário é garantida por lei. Então, a revisão nesse caso consiste no pedido para que o Instituto reveja o ato de concessão do benefício no prazo aí de 10 anos após o primeiro pagamento da aposentadoria ou da sua pensão, caso você receba aí uma pensão do INSS. Para isso, você pode fazer a sua solicitação junto ao INSS, que continua valendo mesmo após a reforma da Previdência publicada na última quarta-feira, dia 13. Dúvidas sobre os prazos, os valores a receber e como provar o direito de ganhar mais são comuns. Com a ajuda de especialista, você vai ficar sabendo agora sobre 20 questionamentos sobre esse tema. Isso mesmo, as revisões podem ser solicitadas diretamente no INSS ou na Justiça. No posto, o pedido é feito gratuitamente. Na Justiça, se os atrasados somarem até 60 salários mínimos, ou seja, 59.880, não é preciso ter um advogado para fazer a solicitação. Se forem maiores, é necessário ter o defensor logo no início da ação, o que tem um custo. A reforma dificultou o acesso do segurado à justiça, isso porque ela derrubou a regra constitucional que garantia ao trabalhador iniciar o processo na justiça estadual caso não tivesse uma vara federal na sua localidade. Com isso, a lei do governo Bolsonaro, que permite a busca do judiciário estadual apenas nos casos em que a Justiça Federal estiver a mais de 70 km de distância, passa a ter mais força, dificultando os pedidos. Para ter uma renda maior, saiba agora o que fazer. Primeiro, quem pode pedir a revisão do benefício? Bom, os segurados que acreditam estar recebendo um benefício com erro ou discordam da análise do INSS sobre o seu pagamento têm esse direito. Segunda pergunta: qual é o prazo para fazer o pedido? Bom, a data limite para pedir a correção da renda é de 10 anos contados a partir do primeiro dia de pagamento.
do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento do primeiro benefício. Vou dar um exemplo. Se o primeiro pagamento foi em novembro de 2009, o segurado tem até dezembro de 2019 para dar entrada no pedido de revisão. Ok? Terceira pergunta. Como saber se há erro na minha aposentadoria ou na minha pensão? Vamos para a resposta, hein? Há duas principais formas de descobrir se há erro. A primeira delas é conferindo a carta de concessão e a memória de cálculo do seu benefício, onde há informações de como foi feita a análise do INSS. Nesses documentos devem constar todos os dados, os salários considerados para o cálculo do benefício e a indicação dos que foram descartados. O segundo modo de saber se o INSS errou é analisando o APA, processo administrativo do benefício, e é preciso fazer a solicitação via internet através do site meuinss.gov.br ou através da central telefônica 135. Vamos agora para a quarta pergunta. A reforma da Previdência mudou as regras para pedir a correção do INSS? Bom, a emenda constitucional 103 da reforma da Previdência não mudou as regras para o pedido de correção, mas limitou o acesso à justiça. A reforma tirou da Constituição a garantia de que os processos contra a Previdência possam ser iniciados na Justiça Estadual, sempre que não houver Justiça Federal no município. Com isso, a emenda permite a aplicação da lei do presidente Jair Bolsonaro, que obriga você, segurado, a buscar uma unidade da Justiça Federal com a sede esteja, no caso, no raio de 70 km da sua residência. Dessa forma, os custos do trabalhador aumentam. Bom, vamos à quinta pergunta. Como fazer o pedido ao INSS? Desde o dia 13 de maio de 2019, os pedidos de revisão devem ser feitos pela internet através do site meuinss.gov.br ou pelo telefone na central 135. Não há mais atendimento preferencial para o pedido, ou melhor, presencial para o pedido. Os documentos também devem ser enviados pela internet. Se for o caso, o Instituto marcará um dia para que o segurado vá até a agência levar o que for preciso. Sexta pergunta. Que documentos eu tenho que apresentar? Para fazer o pedido da revisão, é necessário apresentar documentos básicos, além da papelada que prove o seu direito a uma renda maior, que são eles: documentos pessoais como RG e CPF, cópias de recibos que provem salários maiores, cópia do PPP, Perfil Profissográfico Previdenciário, para quem vai pedir o tempo especial, cópia do seu contra-cheque ou lerite para provar que o salário era maior do que o considerado na conta do INSS. Outro documento que eles pedem muito é a cópia da ação trabalhista em que o segurado saiu vitorioso com a assinatura do funcionário no cartório. Sétima pergunta. Tenho que enviar uma cartinha com o meu pedido? Bom, é sempre importante que o segurado apresente os motivos pelos quais está pedindo a revisão. Eles podem ser expostos em uma carta escrita de próprio punho, enviada pela internet. Para isso, o segurado pode gerar um PDF ou tirar uma foto e mandar. Oitava pergunta. O que escrever na carta de revisão? Bom, no pedido o segurado tem que explicar qual foi o erro que lhe rendeu um benefício menor, ou seja, reforçar no INSS qual é o seu direito. Também é importante citar decisões judiciais, revisões que o Instituto paga e número de leis que garante uma renda maior. Vamos dar um exemplo para você. Para incluir os pedidos de trabalho que não estão na CNIS, Cadastro de Contribuições, você vai colocar eu, fulano de tal, CPF número tal, número do PIS, do NIS, tal, residente e domiciliado ou domiciliada em. Aí você vai colocar a tua cidade, teu estado, teu CEP. Venho por meio deste requerer a certificação da CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, nos termos do artigo 29-A da Lei 8.213/1991. Importante destacar que o período é
Você vai colocar a data que iniciou até a data final que consta na folha, informe a página da sua carteira de trabalho da Previdência Social. Não se encontra nesse caso aí, se ela não apareceu no CNIS, por isso solicito neste pedido que seja retificado o meu cadastro para que esse período seja incluído na aposentadoria. A carteira de trabalho da Previdência Social com a presente alegação se encontra-se em cópia. Atenciosamente, aí se você mora em São Paulo, você vai colocar São Paulo, a data, o mês e o ano. Se você mora no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia, vai colocar a cidade, o estado, vai colocar todos os seus dados. Ao final, você vai colocar a tua assinatura e vai enviar para o INSS, ok? Nona pergunta: o INSS tem prazo para conceder a revisão? Por lei, há 2 prazos que o INSS deveria cumprir para responder aos segurados. Segundo a Lei 8.213 de 91, o Instituto tem 45 dias para conceder ou negar o benefício após a entrega dos documentos. Já a Lei 9.784 de 1999 dá o prazo de 30 dias para uma resposta administrativa prorrogáveis para mais 30. Os especialistas orientam o segurado a esperar pelo menos 60 dias. 10ª pergunta: o que faço se demorar mais do que o prazo previsto em lei? Bom, o segurado pode fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS pela Central 135 ou pelo site inss.gov.br. Também é possível enviar uma reclamação por carta no endereço Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Edifício Sede, térreo, sala número 45, CEP 759-900, 759-900, Brasília, DF. Outro caminho é entrar com uma ação na justiça pedindo a mesma revisão ou acionar o judiciário solicitando um mandado de segurança que obrigue o INSS a dar uma resposta administrativa dentro do prazo. Vamos agora para a 10ª pergunta. 11ª pergunta: quais são os erros mais comuns que levam a ter um benefício menor? Bom, a revisão é ligada a uma falha no ato da concessão, que pode ser cometida pelo INSS ao deixar de considerar algum documento apresentado ou pelo próprio segurado que não incluiu documentos e provas suficientes de seu tempo de contribuição. Há ainda outras falhas do Instituto, como não conceder o melhor benefício possível ao trabalhador ou aplicar o fator previdenciário em uma aposentadoria com direito ao antigo 86/96, por exemplo. 12ª questão: se eu houver, no caso, um erro, o INSS faz a revisão do meu benefício sem eu pedir? Bom, o prazo de 10 anos para revisões serve tanto para os segurados quanto para o Instituto. Isso significa que o INSS pode fazer revisões nos benefícios nesse período sem que haja, sendo no caso aí, acionado pelo segurado. No entanto, isso não é comum. O mais indicado para quem quer aumentar a renda é buscar os motivos do erro, ter os mesmos documentos e, nesse caso, em mãos, e pedir a correção, ok? Vamos agora à 13ª questão. Se eu tiver direito à revisão, como é feito o pagamento dos valores? Bom, se for confirmado que houve, o segurado tem direito, aí no caso as diferenças, se realmente for confirmado o erro, entre o valor que estava recebendo e o valor maior, os retroativos aos últimos 5 anos, se a aposentadoria tiver menos de 5 anos, por exemplo, os atrasados são limitados à data de início de pagamento do benefício para as revisões administrativas. O dinheiro é pago diretamente no benefício. Se for um valor maior do que 20 vezes o teto da Previdência, acima de 116 mil esse ano, o pagamento é feito pelo PAB, pagamento alternativo do benefício, ok? Vamos à 14ª dúvida: posso pedir uma revisão e ao final ficar com benefício menor? Sim, as revisões podem tanto elevar quanto diminuir o valor do benefício, caso fique provado que houve erro na concessão. Por isso, antes de fazer o seu pedido, é muito importante que você faça as contas para saber se vale a pena que você pedir e se tem, no caso, todos os documentos que garantam os valores maiores, ok?
15ª, o que eu posso pedir direto no INSS e o que deve ser solicitado na Justiça? Bom, segundo a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, todo pedido, seja revisão ou concessão, deve ser feito antes no INSS. Caso pule essa etapa e vá direto ao judiciário, o segurado pode perder a causa no início. Só é possível ir direto à justiça nos casos de correções que o INSS não reconhece, como revisão do teto dos benefícios concedidos entre 88 e 91. Ou seja, se você do outro lado estiver aí buscando o seu direito e for diretamente no INSS, se não fizer o pedido antes do INSS, é certeza de derrota já de cara. Primeiro, você tem que acionar o INSS, tentar meio administrativo. Se não conseguir, aí você tem que partir para o INSS na Justiça. 16ª pergunta: como sei quais são as revisões do INSS? No caso aí, como sei qual a revisão o INSS aceita e qual deve se pedir na Justiça? Bom, o INSS paga a maioria das revisões possíveis, como na inclusão do tempo de contribuição ou remuneração dos maiores, no caso, dos que contam e constavam no seu CNIS. Dentro desse caso, os pedidos mais importantes no Instituto estão a inclusão de contribuição após reconhecimento do registro em carteira. O direito de ter a carteira assinada não prescreve. Isso quer dizer que o trabalhador pode fazer o pedido na Justiça de Trabalho a qualquer tempo. Após conseguir o reconhecimento desse tempo de contribuição, o trabalhador deve levar ao INSS os documentos que comprovem o direito. Entre eles estão as carteiras de trabalho com a anotação do registro ou a ação trabalhista em que obteve vitória na Justiça, a conversão do tempo especial em comum, o segurado trabalhou em condições prejudiciais, a saúde tem direito de converter o tempo especial em comum. Cada ano especial equivale em geral a 1/4 para homem e 1,2 para a mulher. Isso significa dizer que cada ano especial aumenta 40% o tempo de contribuição do homem, em 20% o período do INSS comum para as mulheres. Se tiver 10 anos de tempo especial, o segurado homem soma 14 de tempo comum, por exemplo. Outra situação é a inclusão dos maiores salários após vitória na Justiça. Quando o trabalhador consegue garantir na Justiça que ganha menos do que tem direito, pode incluir os novos valores no benefício. Para isso, terá que enviar ao INSS cópia da ação trabalhista com a assinatura do funcionário no cartório. No caso, a página. Salários maiores podem ajudar a melhorar a média salarial de quem se aposentou antes da reforma. Nesse cálculo, 20% dos salários menores são descartados e só considerado 80% maiores. Reconhecimento do trabalho na infância. O INSS já reconhece o trabalho na infância em qualquer idade com o tempo de contribuição. É preciso apresentar documentos da época da atividade, como recibos de pagamento, por exemplo. Quem não tem esse tipo de documento que comprove a atividade pode levar testemunhas ao INSS. Nesse caso, terá de apresentar um início de prova material, uma fotografia da época mostrando que o segurado exercia o trabalho. Nesse caso, já é suficiente. Vamos lá para a 17ª questão. O que compensa mais? Incluir salários maiores ou comprovar mais tempo de contribuição? Bom, na revisão, tanto a inclusão do tempo de contribuição quanto, no caso, os salários maiores vai garantir melhora na renda para o trabalhador. Quando se inclui mais tempo de contribuição, o segurado consegue, por exemplo, melhorar o seu fator previdenciário. Também é possível chegar à antiga fórmula 8696, que dá o benefício integral para quem somar na idade e no tempo de contribuição 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Essas regras valem para direito adquirido antes da reforma da Previdência, que foi publicada no último dia 13 de novembro. No caso do salário maior, as chances é incluir, nesse caso aí, uma contribuição mais alta na conta e excluir a mais baixa, fazendo com que haja elevação da sua aposentadoria. Vamos agora ao 18º ponto. Há alguma forma de pedir uma revisão 10 anos depois da concessão do benefício? Vamos lá. Segundo o artigo 103 da Lei 8.213 de 1991, os segurados têm até 10 anos para pedir a revisão do ato de concessão da aposentadoria e dos demais benefícios previdenciários.
caso haja erro. No entanto, decisão consolidada da Justiça é de que o prazo de 10 anos não será utilizado nos casos de questões que foram apreciadas pelo Instituto no ato da concessão, seja por documento que já existia, mas que o INSS não avaliou, ou por documento novo, a qual nem o trabalhador nem o Instituto tiveram acesso. 19º. Qual a diferença entre revisão e recurso? Bom, a revisão é o pedido que o INSS revise o ato da concessão do benefício. Já o recurso é a forma de o segurado recorrer contra uma decisão. O recurso pode ser apresentado para contestar a negativa da concessão de uma aposentadoria, por exemplo, ou para brigar pelo seu direito não recebido no INSS no pedido de uma revisão. O recurso tem tramitação mais longa dentro do Instituto, mas pode ser analisado em ao menos 2 instâncias. Nos 2 casos, os pedidos são feitos online no site Meu INSS ou pelo 135, e é preciso apresentar documentos que comprovem o direito. No caso de recurso, também é indicado que o segurado escreva uma carta de contestação da decisão junto ao INSS. Ok? Última questão aí, a 20ª. A reforma mudou o cálculo de aposentadorias? Se eu pedir uma revisão agora, vou ter o mesmo cálculo usado após a publicação da PEC? Bom, o aposentado que comprovar que atingiu as condições para melhorar seu benefício, conforme as regras previdenciárias válidas até 12 de novembro desse ano, conseguirá pedir a revisão ao INSS e garantir uma renda mensal maior, mesmo se o pedido for feito após o dia 13 de novembro, data da publicação da emenda constitucional. Este caso, no caso aí que nós estamos falando, este é o caso de quem conseguir algum documento que lhe garanta a regra 86/96, por exemplo. Para ter direito a essa fórmula que afasta descontos do fator previdenciário, é preciso provar que conseguiu 86 ou 96 pontos para mulheres e homens, respectivamente, em uma data entre 18 de junho de 2015, quando 8696 começou a valer, até 12 de novembro. A fonte da matéria de hoje é o site agora.folha.ual, o Instituto Nacional do Seguro Social, advogados Adriane Bramante, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e Rômulo Saraiva, além da reportagem do site agora.folha.ual. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, a gente vai responder você com todo carinho. Se você gostou da matéria, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Eu fico por aqui, um abraço a todos, espero ver vocês no próximo vídeo ou na nossa próxima live. A matéria de hoje foi para tirar 20 dúvidas de vocês sobre as revisões que aumentam as aposentadorias do INSS em 2019. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo conteúdo. Vem junto!